Em Quem Ama Cuida, a semana começa com uma tensão que promete mudar completamente o rumo da história. Uma denúncia está prestes a colocar Ademir na mira da justiça. Mas antes que isso aconteça, Adriana precisa continuar caminhando por um terreno perigoso, onde cada passo pode aproximá-la da verdade ou jogá-la de volta contra inimigos que ainda têm poder demais. Depois de tudo que viveu, Adriana já não aceita conselhos que soem como medo. Elisa tenta convencê-la a abandonar o plano de vingança, tenta fazer a jovem enxergar os riscos de enfrentar pessoas influentes. Mas Adriana permanece firme. Para ela, desistir agora seria permitir que todos aqueles que destruíram sua vida continuassem respirando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. A dor que ela carrega não é pequena. Ela perdeu tempo, dignidade, amor e liberdade. Por isso, quando alguém tenta dizer que o melhor é esquecer, Adriana sente como se estivessem pedindo para ela aceitar a própria condenação novamente. Eu não vou parar, Elisa. Eles tiraram anos da minha vida. Agora eu vou tirar as máscaras deles. Enquanto Adriana segue determinada, outros personagens também começam a revelar suas fragilidades. Andréa vive um dilema doloroso e confidencia a Joel, que não consegue contar a Rafael sua verdadeira situação financeira. O medo de ser rejeitada por falta de dinheiro a mantém presa em uma mentira silenciosa, mostrando que nem todos os segredos nascem da maldade. Alguns nascem do medo de perder quem se ama. Mas do outro lado da história, Pilar não age por medo. Age por poder. A vilã revela a Ingrid que pretende articular a nomeação da própria filha para a presidência da joalheria, deixando claro que a disputa pelo comando da empresa está longe de ser apenas uma questão administrativa. Para Pilar, a empresa é território, influência e controle. E quem controla a joalheria controla uma parte decisiva do império familiar. Enquanto isso, Bruna repreende Carmita, tentando impor limites em meio a um ambiente cada vez mais carregado. Silvana surpreende Dora ao contar como descobriu que Fábia fazia visitas escondidas a Arthur, uma informação que reacende sombras do passado e mostra que a história de Arthur ainda guarda detalhes mal explicados. A aproximação de Ulisses e Líris também começa a chamar atenção. Quando ele a convida para sair, a situação abre uma porta nova, talvez inocente para alguns, mas cheia de possibilidades para quem sabe observar. Ulisses é frágil, dividido, cheio de interesses e vícios emocionais. Líris percebe que, por trás daquele convite, pode existir uma chance de se aproximar de verdades que a família Brandão tenta esconder. Enquanto isso, Pilar conversa com Ulisses e revela seu verdadeiro plano: retirar Tiago da presidência da empresa. A jogada confirma que ela não pretende apenas favorecer Ingrid, mas eliminar qualquer obstáculo que atrapalhe sua estratégia. Pilar não quer dividir poder. Quer decidir sozinha quem sobe, quem cai e quem será usado no caminho. Adriana, por sua vez, segue montando sua própria estratégia. Ela decide entrar na associação de advogados fingindo ser funcionária, uma atitude ousada que deixa Mal profundamente preocupado. Ele sabe que uma infiltração como essa pode custar caro, especialmente se Ademir descobrir. Afinal, esse homem não é apenas poderoso. Ele é perigoso justamente porque conhece os caminhos da lei e sabe como dobrá-los a seu favor. Adriana, isso pode sair do controle. Se descobrirem quem você é, vão usar tudo contra você. Mas Adriana não recua. Ela entende o risco, só que também entende que Ademir talvez guarde respostas que ninguém vai entregar de boa vontade. Para derrubar alguém como ele, é preciso entrar onde as mentiras são protegidas. No meio de tantos conflitos, Bruna passa mal. Uma forte dor de cabeça a atinge e ela acaba desmaiando, deixando todos ao redor em alerta. O momento expõe uma fragilidade que ela tenta esconder
e aumenta a preocupação de Pedro, que já enfrenta tensão demais entre seu casamento, seus sentimentos e o passado que ainda o liga a Adriana. E é justamente Adriana quem percebe uma movimentação que pode mudar tudo. Atenta, ela observa Ademir ao lado de Sueli, sua secretária. Algo naquela proximidade chama sua atenção. Não é apenas uma conversa profissional. Existe ali uma tensão escondida, uma intimidade disfarçada, um detalhe que talvez passe despercebido por todos, menos por uma mulher que aprendeu a sobreviver olhando para cada gesto. A partir desse instante, Adriana entende que Sueli pode ser mais do que uma funcionária. Pode ser a peça que faltava para atingir Ademir onde ele menos espera. Pouco depois, a própria história começa a confirmar essa suspeita. Adriana descobre que Ademir mantém envolvimentos com outras mulheres e leva essa informação a Maurício, fortalecendo a convicção de que o advogado esconde muito mais do que aparenta. Ao mesmo tempo, Bruna se recusa a ir ao hospital, mesmo depois de passar mal, deixando Pedro ainda mais preocupado. Então vem o movimento que muda tudo. Ademir demite Sueli. Para ele, talvez seja apenas uma forma de se livrar de um problema. Para Adriana, é uma oportunidade perfeita. Uma mulher ferida, dispensada e cheia de informações pode se transformar na pior inimiga de um homem poderoso. Adriana se aproxima de Sueli e oferece ajuda. Não como alguém ingênua, mas como alguém que sabe reconhecer uma rachadura no muro. Sueli conhece os bastidores de Ademir, conhece seus hábitos, seus segredos, suas fraquezas. E se decidir falar, pode colocar o advogado diretamente na mira da justiça. Adriana deve confiar em Sueli como aliada? Ou essa aproximação pode ser mais uma armadilha armada por Ademir? E quando Sueli sai da órbita de Ademir, Adriana acaba de encontrar uma oportunidade rara. Porque há segredos que os poderosos conseguem esconder por muito tempo. Mas quando uma pessoa humilhada decide falar, todo o castelo começa a tremer por dentro. Adriana se aproxima de Sueli com cuidado. Ela sabe que a secretária não é apenas uma funcionária dispensada. Sueli viu coisas, ouviu conversas, acompanhou bastidores e talvez conheça detalhes que Ademir jamais permitiria chegar à luz. Para Adriana, aquela mulher pode ser a chave para transformar suspeitas em provas. Sueli, no início, hesita. Há medo no olhar dela. Medo de Ademir, medo da exposição, medo de ser desacreditada. Mas Adriana entende esse tipo de medo melhor do que ninguém. Ela também já foi calada, julgada e tratada como se sua palavra não tivesse valor. Você não precisa enfrentar esse homem sozinha, Sueli. Eu sei o que é ser destruída por alguém poderoso. Enquanto essa nova aliança começa a nascer, Pedro continua preocupado com Bruna. Depois do desmaio, ele insiste para que a esposa vá ao hospital e siga as recomendações médicas. Mas Bruna se recusa. Ela prefere minimizar o problema, esconder a própria fragilidade e manter uma aparência de controle, como se admitir a doença fosse abrir mais uma rachadura em um casamento que já parece prestes a desabar. Do outro lado, Pilar continua movendo peças dentro da joalheria. Ingrid admite que deseja assumir a presidência da empresa, e Pilar vê nisso a chance perfeita de aumentar seu domínio. Pouco depois, ela comunica a Ademir que, junto com Ulisses, pretende colocar Ingrid no cargo. Não é apenas uma decisão empresarial, é uma guerra declarada contra Tiago. E Tiago, como todos já sabem, não aceita perder espaço facilmente. Silvana procura o escritório de Pedro para defender Tiago, justamente quando Gildo alerta que a própria família pretende afastá-lo da presidência. O jogo dentro da joalheria se torna cada vez mais agressivo, e cada voto pode decidir quem vai controlar dinheiro, prestígio e influência. Enquanto isso, Edson consegue convencer Carmita a fazer um empréstimo bancário para ajudá-lo.
O gesto parece nascer da confiança, mas carrega um cheiro forte de perigo. Carmita, tomada por ilusões e promessas, não percebe que pode estar caminhando para uma armadilha financeira. E em uma trama onde todos escondem algo, até um pedido de ajuda pode virar golpe. Nancy também percebe algo que pode crescer nos próximos capítulos: o interesse cada vez mais evidente de Joel por Adriana. A protagonista, porém, está concentrada demais em sua batalha contra Ademir para enxergar todos os olhares que começam a se voltar para ela. Sua missão agora é outra: derrubar o homem que ajudou a esmagar sua vida. O momento decisivo chega quando Sueli procura Adriana disposta a revelar tudo o que sabe sobre Ademir. A ex-secretária já não quer continuar presa ao silêncio. Ela fala de comportamentos escondidos, de relações fora dos olhos da sociedade, de bastidores que desmontam a imagem pública do advogado. Cada palavra fortalece a convicção de Adriana. Ademir não é apenas um homem influente. É um homem cercado de mentiras. Adriana escuta com atenção, sem interromper. Ela sabe que não pode desperdiçar aquela confissão. Sueli precisa se sentir protegida, precisa acreditar que sua voz terá consequência. Se você falar a verdade, Sueli, não será só a minha vida que pode mudar, a sua também. Mas a situação fica ainda mais séria quando Sueli decide procurar Pedro para formalizar uma denúncia contra Ademir. Para ela, é um passo enorme. Significa sair da sombra, colocar o próprio nome em uma acusação e enfrentar um homem que sabe manipular reputações. Só que ao chegar até Pedro, Sueli descobre algo que a deixa completamente surpresa. Ele tem ligação familiar com Ademir. A revelação a desestabiliza. Como confiar em um advogado ligado ao homem que ela pretende denunciar? Como entregar sua história justamente nas mãos de alguém que pertence ao mesmo círculo do acusado? Pedro tenta manter a postura profissional, mas entende o choque dela. Ele sabe que a relação com Ademir pode parecer uma ameaça à imparcialidade. Ainda assim, deixa claro que não pretende proteger o erro de ninguém. Meu sobrenome não vai me impedir de fazer o que é certo. Enquanto isso, Kleber orienta Silvana e Tiago sobre a estratégia jurídica. Ele deixa claro que, para enfrentar a disputa na joalheria, será indispensável conquistar o apoio de Ulisses. O problema é que Ulisses nunca é uma peça estável. Ele muda conforme o interesse, o dinheiro e o medo. Apostar nele pode ser necessário, mas também pode ser extremamente perigoso. Em paralelo, Edivaldo começa a demonstrar interesse por Tilde, abrindo espaço para uma aproximação mais leve em meio a tantas guerras. Só que a tranquilidade dura pouco. Mirtes revela a Sueli que Adriana, na verdade, se apresentou como Ivone apenas para conquistar sua confiança. A descoberta cai como uma traição. Sueli se sente usada. Tudo que começava a parecer uma aliança verdadeira, agora se transforma em dúvida. Se Adriana mentiu sobre o próprio nome, o que mais pode ter escondido? Sueli confronta Adriana, exigindo explicações. O clima entre as duas fica tenso. Adriana percebe que pode perder justamente a testemunha que mais precisa para derrubar Ademir. Agora, ela terá que escolher entre manter a estratégia ou abrir o coração e contar a verdade. Você mentiu para mim, Adriana. Por que eu deveria acreditar em qualquer coisa que você diz agora? A pergunta fica no ar como uma sentença. Porque a confiança, quando nasce em meio à dor, pode se fortalecer rápido. Mas quando quebra, pode levar junto a única chance de justiça. Sueli deve perdoar Adriana por ter escondido a identidade? Ou essa mentira pode colocar toda a denúncia contra Ademir em risco? Quando Sueli confronta Adriana, a confiança que começava a nascer entre elas quase desmorona ao mesmo tempo em que a denúncia contra Ademir se torna mais necessária do que nunca. Sueli se sente enganada ao descobrir que Adriana
havia se apresentado como Ivone para se aproximar dela. Para uma mulher que já foi usada, silenciada e descartada por um homem poderoso, qualquer mentira tem gosto de traição. Adriana percebe o estrago imediatamente. Ela poderia tentar se defender com frieza, poderia insistir que fez tudo por estratégia, poderia dizer que os fins justificam os meios. Mas desta vez, ela entende que Sueli precisa de verdade, não de mais uma manipulação. Então, pela primeira vez, Adriana decide abrir o coração por completo. Ela conta que foi vítima das armações de Ademir, que teve sua vida destruída por mentiras, que perdeu anos preciosos tentando provar uma inocência que muita gente preferiu ignorar. Cada palavra sai carregada de dor, mas também de força. Adriana não fala como alguém pedindo pena. Fala como alguém que conhece o peso de ser esmagada por quem tem dinheiro, nome e influência. Eu menti o nome porque estava com medo. Mas a minha dor, Sueli, essa nunca foi mentira. Sueli escuta em silêncio. A raiva ainda existe, mas começa a dar lugar a outra coisa: reconhecimento. Ela entende que Adriana também foi vítima de um sistema que protege homens como Ademir. E talvez, justamente por isso, as duas possam enfrentar essa guerra juntas. Enquanto essa aliança é reconstruída, Tiago decide partir para o ataque dentro da joalheria. Pressionado pela possibilidade de perder espaço, ele ameaça Ulisses, Pilar e Ingrid, deixando claro que não pretende ser afastado da presidência sem reagir. A disputa pelo poder deixa de ser apenas uma conversa de bastidores e passa a ganhar contornos de guerra aberta. Cada um ali sabe que a joalheria vale muito mais do que dinheiro. Vale status, controle e sobrevivência dentro da família. Em outro ponto da trama, Otoniel tenta dar um passo em direção à própria vida pessoal e convida Elsa para jantar. É um gesto simples, mas cheio de significado. Depois de tantas dores, preocupações e lembranças, ele tenta se permitir viver algo novo, ainda que o passado continue rondando seus sentimentos. Já Fábia procura Carmita e conta que uma amiga foi vítima de um golpe, aconselhando que o caso seja levado à polícia. A conversa parece distante da batalha principal de Adriana, mas carrega um aviso importante. Neste universo, a confiança mal colocada pode custar caro. E Carmita talvez esteja mais perto de descobrir isso do que imagina. Enquanto isso, Ademir tenta se reposicionar. Ele se aproxima de Ingrid e oferece ajuda na administração da empresa, justamente quando a disputa pela presidência se intensifica. Nada em Ademir parece casual. Se ele estende a mão, é porque enxerga vantagem. Se oferece apoio, é porque pretende cobrar depois. Ingrid, ambiciosa e pressionada por Pilar, pode estar aceitando muito mais do que um simples conselho. Brigitte também vive um momento inesperado ao enviar flores para César, criando uma nova expectativa em torno dessa aproximação. Em meio a tantos jogos de poder, esse gesto parece delicado, mas também pode se tornar mais uma fonte de conflito, especialmente quando os sentimentos começam a ser expostos antes da hora. O grande eixo do capítulo, porém, continua sendo Sueli. Depois de ouvir Adriana, ela toma sua decisão. Quer seguir adiante com a denúncia contra Ademir e deseja ser representada por Pedro. Essa escolha mostra que a secretária não está apenas desabafando. Ela está pronta para transformar tudo em ato oficial, em documento, em processo, em consequência. Eu não quero mais ter medo dele. Eu quero que ele responda pelo que fez. Pedro entende a gravidade do momento. Ao aceitar representar Sueli, ele não enfrenta apenas um caso jurídico. Ele enfrenta o próprio círculo familiar, a sombra de Ademir e o peso de uma denúncia que pode arrastar muitos nomes importantes para o centro do escândalo. Enquanto isso, Mirtes percebe o interesse crescente de Joel por Adriana.
um sentimento que pode complicar ainda mais as relações ao redor da protagonista. A Adriana, no entanto, está tão focada em sua luta que talvez nem perceba como sua presença começa a mexer com pessoas que não fazem parte diretamente da vingança. Em outro núcleo, Fábia fica indignada ao descobrir que Ulisses cogita aceitar dinheiro de Silvana para mudar seu voto e favorecer a permanência de Tiago na presidência da joalheria. A atitude revela novamente a fragilidade moral de Ulisses. Para ele, princípios parecem sempre negociáveis quando existe dinheiro sobre a mesa. E isso pode torná-lo uma peça decisiva, mas também extremamente perigosa. O capítulo termina com Pedro e Sueli chegando à delegacia para registrar oficialmente a denúncia contra Ademir. Adriana e Mal acompanham tudo à distância, atentos, tensos, conscientes de que aquele momento muda o tamanho da batalha. A partir dali, as acusações deixam de existir apenas em conversas privadas. Elas entram no mundo da lei. Adriana observa Sueli atravessar aquela porta e sente uma esperança que há muito tempo parecia impossível. Não é vitória ainda, mas é movimento. É o começo de uma queda que pode finalmente alcançar Ademir. Agora ele vai saber como é ser chamado a responder. E essa é a grande força deste capítulo. Quando uma denúncia é formalizada, o conflito deixa de ser apenas emocional e passa a produzir consequências reais. Ademir, que sempre se escondeu atrás de prestígio e influência, começa a sentir o chão tremer. E Adriana, que durante anos foi a acusada, agora assiste a justiça mirar um dos homens que ajudaram a destruir sua história. Sueli fez certo em denunciar Ademir com Pedro ao lado, mesmo sabendo da ligação dele com o acusado? E quando Pedro e Sueli chegam à delegacia para registrar oficialmente a denúncia contra Ademir, mostra que a guerra de Adriana finalmente deixa o campo das suspeitas e entra no terreno das consequências. A partir daquele momento, o advogado poderoso, acostumado a intimidar, manipular e escapar pela influência, passa a ter o próprio nome colocado diante da justiça. E para Adriana, essa notícia vem como um sopro de esperança depois de tantos anos sendo tratada como culpada. Quando ela descobre que Ademir será oficialmente notificado, não consegue esconder a emoção. Não é uma vitória completa, ainda não. Mas é o primeiro golpe real contra um homem que sempre se escondeu atrás de prestígio, sobrenome e poder. Mal observa a reação dela e entende que aquela mulher não está comemorando por vingança vazia. Ela comemora porque, pela primeira vez, sente que o sistema pode olhar para o lado certo da história. Agora ele vai ter que responder, e dessa vez, não vai ser com um discurso bonito. Enquanto isso, outra batalha explode dentro da joalheria. Depois de articulações, conversas escondidas e pressão nos bastidores, Ingrid assume a presidência da empresa após a votação do conselho. Pilar vê a conquista como uma grande vitória estratégica, porque colocar a filha no comando significa ampliar seu próprio controle. Mas Tiago não aceita a derrota. Inconformado, ele se recusa a participar da transição da gestão. A postura dele deixa claro que a guerra pelo poder está longe de acabar. Ingrid sobe ao cargo, mas não recebe paz. Tiago continua sendo uma ameaça, e Pilar sabe que, quando um homem ferido no orgulho perde espaço, pode se tornar imprevisível. Em outro ponto da trama, Yuri começa a perceber o interesse de Pilar. A vilã tenta agir com naturalidade, mas seus olhares entregam uma curiosidade perigosa. Pilar nunca se aproxima de alguém sem enxergar algum tipo de vantagem, e essa nova tensão pode abrir outro caminho dentro de seus jogos. Já Edivaldo comemora ao descobrir que o noivo de Tilde colocou fim no relacionamento. Para ele, aquilo soa como uma chance inesperada de se aproximar. Em meio a tantos conflitos pesados, esse núcleo traz um alívio momentâneo, mas também mostra que até os sentimentos mais simples
podem virar disputa quando surgem no lugar errado. Enquanto isso, Fábia fica irritada ao questionar Bruna sobre o envio misterioso de flores para César. O gesto, que parecia apenas uma gentileza ou uma tentativa de aproximação, começa a provocar ruídos, desconfianças e pequenos desconfortos. E em uma história onde todo detalhe pode virar escândalo, até flores podem carregar consequências. Carmita também começa a se aproximar de uma verdade incômoda. Ela consegue identificar a placa do carro de Edson, e essa descoberta aumenta suas suspeitas. Pouco depois, ao lado de Fábia, descobre que Edson deixou o hotel sem pagar a conta. O golpe começa a ganhar forma diante de seus olhos. Aquilo que parecia confiança, promessa ou oportunidade se transforma em humilhação e prejuízo. Carmita entra em desespero ao perceber que foi enganada. O dinheiro, a esperança e a credulidade dela foram explorados por um homem que desapareceu, deixando dívidas e vergonha. A dor de Carmita não vem apenas da perda material, mas da sensação de ter sido usada. Enquanto isso, nem se percebe a crescente sintonia entre Mirtes e Camilo, observando de longe uma aproximação que pode revelar novos sentimentos. Elisa, por outro lado, continua preocupada com a possibilidade de Ademir tentar prejudicar Adriana mais uma vez. Ela sabe que um homem encurralado é mais perigoso do que um homem poderoso. E Ademir agora começa a se sentir acuado. No encerramento desse novo conflito, Tiago aparece completamente alterado e surpreende Bruna com um pedido explosivo. Ele quer que ela se separe de Pedro para ficar com ele. A cena é constrangedora, intensa e perigosa. Bruna fica sem reação, tentando processar aquela confissão descontrolada. Mas o verdadeiro impacto vem quando Pedro escuta tudo sem que Tiago perceba. O silêncio de Pedro pesa mais do que qualquer grito. Ele presencia o rival atravessando uma linha que não deveria ser cruzada. E naquele instante, o casamento já fragilizado com Bruna entra em uma zona ainda mais instável. Então era isso que você queria, Tiago? Depois da noite caótica, Tiago amanhece adormecido no sofá da casa de Bruna e Pedro, criando um clima de vergonha e tensão entre todos. Silvana vai até lá para buscá-lo, tentando controlar os danos. Mas o estrago emocional já está feito. Pedro viu. Bruna foi colocada no centro de uma situação impossível. E Tiago mostrou uma parte de si que talvez não consiga mais esconder. Ao mesmo tempo, Ademir recebe um e-mail anônimo cheio de ameaças. Dora fica profundamente apreensiva, temendo o que pode acontecer a partir dali. Pouco depois, Sueli revela a Adriana que foi ela quem enviou a mensagem e avisa que a vida de Ademir vai se transformar em um verdadeiro pesadelo. Adriana percebe que Sueli não quer apenas denunciar. Ela quer reagir, quer devolver o medo. Quer fazer Ademir sentir o peso daquilo que provocou em tantas mulheres e em tantas vidas ao redor. Em outra frente, Otoniel lamenta o fracasso de seu encontro com Elsa, mostrando que até os personagens mais fortes carregam frustrações silenciosas. Rosa percebe sinais de que Helenice pode estar enfrentando dificuldades no casamento, embora a filha negue qualquer problema. Bruna também nota que Carmita esconde uma grande preocupação, sem saber ainda toda a extensão do golpe de Edson. E nos detalhes finais, Carmita observa atentamente o anel usado por Pilar, como se aquele objeto escondesse uma pista que ainda pode ganhar importância. Já Otoniel faz uma descoberta decisiva ao finalmente saber quem é Francesca, abrindo caminho para novos desdobramentos carregados de emoção. A semana termina assim: Ademir notificado e ameaçado, Adriana cada vez mais próxima da justiça, Ingrid no comando da joalheria, Tiago descontrolado, Carmita destruída por um golpe e Pilar, cercada por sinais de que seus segredos podem voltar à superfície.
nada está resolvido. Pelo contrário, a denúncia apenas abriu a primeira porta. Agora eu quero saber a sua opinião. Sueli está certa em transformar a vida de Ademir em um pesadelo. Ou essa sede de revanche pode acabar prejudicando Adriana? Deixe seu gostei. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários qual segredo ainda vai explodir primeiro. Continue acompanhando Quem Ama Cuida, porque a justiça começou a se mover, mas os inimigos de Adriana ainda não deram o último golpe.